Meus irmãos, então, nós estamos dando seguimento ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Efésios 5, a partir do versículo 18. Efésios 5, de 18 a 21. São apenas 4 versículos, mas os irmãos sabem, né? O que a gente faz aqui com 3 ou 4 versículos, né, João? Semana passada foram 3 versículos apenas, e a gente ficou aqui um bom tempo pensando neles. Hoje são 4. Então olha lá, Efésios 5, de 18 a 21. Palavra de Deus, irmãos. Que privilégio é termos essa oportunidade de sermos esclarecidos acerca dessa palavra, que revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer nos tornar um povo sábio, para que a gente possa viver de maneira mais digna em sua presença. Olha lá, também lidando, né, com aflições. Está sempre implicado nos estudos, né? A meditação é isso, irmão. Você medita num texto bíblico e aí você traz essa palavra para a tua vida. Isso aqui serve para mim para quê? Como é que eu posso aplicar isso à minha vida? Em determinado momento, situação que eu estou enfrentando, essa palavra pode dar uma resposta a ela. Isso é meditar, é trazer a palavra para a minha vida. E aí, claro, cada um tem suas lutas, sua individualidade. E Deus respeita a individualidade de cada um. E Ele trabalha. A gente vem aqui, ensina, prega, faz as aplicações, mas cada um vai tomar essas aplicações segundo a sua necessidade. Não é assim? Então vamos ver o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, segundo as suas necessidades, a partir desse texto bíblico. Olha aí o que diz o texto. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre glória, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que palavra abençoada, irmãos. Vocês vão ver quantas coisas a gente vai extrair dela. Vamos fazer mais uma oração? Santo Deus, mais uma vez, buscando a Tua face na mediação de Cristo Jesus, nós suplicamos agora a iluminação do Teu Espírito. Encha-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Fortalece-nos nessa hora. Supera a debilidade da nossa mente. Vá além dos nossos sentimentos. Que possamos esquecer o relógio nessa hora, Senhor. E que o Teu Espírito nos mantenha cativos ao ensino dessa palavra que vem da Tua parte para a vida da Tua igreja. Senhor, nós precisamos muito do Teu Espírito Santo nessa hora. Dá-nos entendimento daquilo que o apóstolo Paulo quis ensinar à igreja naqueles dias. E o Senhor quer ensinar hoje a mesma palavra a cada um de nós. Que o Senhor possa vencer os nossos preconceitos. Tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos, na frequentação de igrejas, em ideologias de igrejas, e ensinos tantas vezes distorcidos da Tua palavra. Senhor, supera tudo isso. E fala e revela a verdade desse texto para as nossas vidas. E que tenhamos calma e que possamos sair daqui gratos, Senhor, ao Senhor por esse ensino. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, no último estudo, Efésios 5, de 15 a 17, a gente viu que Deus nos exorta a não vivermos como tolos nesse mundo, mas como sábios, como filhos da luz. Quer dizer, nós vimos, de modo atento, sábio e tendo a vontade de Deus no centro da nossa vida. Agora, Paulo vai revelar que para viver sabiamente nesse mundo, segundo a vontade de Deus, é preciso o quê? É preciso estar cheio do Espírito Santo. Mas como que a gente faz isso? E que resultados o estar cheio do Espírito produz na vida de alguém? Então eu dei como título aqui do nosso estudo esse: enchei-vos do Espírito. Olha que diz aí o versículo 18. Vê comigo de novo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O estudioso da palavra de Deus, ele diz assim, gramaticalmente, há 2 imperativos aí. Não fiquem bêbados de um lado, e de outro, enchei-vos do Espírito. E há 5 particípios presentes, olhando os verbos aqui nesses versículos.
Quais são eles? Falando, entoando e louvando, dando e sujeitando-vos. Isso gramaticalmente. E teologicamente? Teologicamente, o que Paulo está dizendo? Nosso dever deve ser evitar a bebedeira e buscar a plenitude do Espírito e os resultados disso em nossas vidas. Então, preste atenção, primeiro, no contraste aí entre estar cheio de vinho, de álcool, de um lado, estar embriagado, e de outro, estar cheio do Espírito. Você está vendo o versículo 18? Ele faz esse contraste, claramente, que é dividido por essa conjunção aqui, ó, mas. Então, antes do mas, ele está dizendo, não fiquem bêbados, evitem isso. E do outro lado, por outro lado, se você não deve se embriagar com vinho, você deve se encher do Espírito. Há semelhança e diferença nesse contraste. Qual é a semelhança, hein? Entre o que Paulo fala aqui, ó, não vos embriagueis com vinho e enchei-vos do Espírito. Você consegue ver uma semelhança entre os dois? Quando você se embriaga com vinho, você está sob a influência do quê? Do álcool. Você está sob o domínio do álcool. E quando você está cheio do Espírito, você está sob a influência do quê? Então, qual é a semelhança? A influência que tanto o vinho exerce sobre o embriagado, tirando-lhe o domínio próprio, quanto a influência que o domínio exerce sobre o cristão. Entenderam a comparação? A semelhança? A influência, o domínio. De um lado do álcool, de outro lado do Espírito. O John Stott diz assim, ó, uma pessoa que está bêbada, dizemos, está sob a influência do álcool, não é? E certamente um cristão cheio do Espírito está sob a influência e sob o poder do Espírito Santo. E eu fiquei pensando assim, irmãos, eu escrevi no grupo essa pergunta. Será que alguém que está cheio do Espírito, sob a influência do Espírito, se comporta como um bêbado? Será que ele se comporta como alguém que está sob a influência do álcool? Por que é importante pensar nisso? É muito comum o entendimento de que a plenitude do Espírito Santo leva o cristão a perder o sentido. Exatamente como alguém que está sob a influência do álcool. Ó, ele balbucia palavras que ninguém entende. Ele rola, pula, corre, grita, cai no chão, chora compulsivamente, bate palmas desenfreadamente, demonstrando, para dizer o mínimo, que perdeu o domínio próprio sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sua postura, porque o Espírito, diz ele, tomou conta dele. Contudo, a gente não lê em Gálatas 5:23 que o domínio próprio é fruto do Espírito? Não é isso que Paulo fala em Gálatas 5:23? O domínio próprio. Qual que era o contexto? Vamos pensar, por que Paulo fez esse contraste, hein? Entre a influência do álcool, que deixa alguém bêbado, e a influência, o domínio do Espírito Santo. Por que ele fez esse contraste e está mostrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra? De onde vieram aqueles crentes da igreja de Éfeso? Quando você vai lá em Atos capítulo 19, lá em Atos 19, você vai ver que Lucas está narrando Paulo fundando a igreja em Éfeso. Ele chega lá e ele fica um bom tempo lá. Mais de 2 anos. Ele prega o evangelho lá. E, gente, Deus promove um avivamento na cidade de Éfeso. Depois você lê o capítulo 19 de Atos. Muitos bruxos, magos, feiticeiros, vêm à praça denunciando suas maldades, seus pecados. Eles queimam os seus livros. Deus lá faz algo impressionante. Pessoas pegam avental, lenços de Paulo, e a sombra dos aventais que Paulo usava e dos lenços curam pessoas. Deus promove um avivamento, algo muito particular, naquele momento, na história lá na cidade de Éfeso. Mas veja, aquele povo vivia numa cultura greco-romana. A filosofia, dualismo, o conhecimento, a salvação pelo conhecimento filosófico. E era interessante porque, em determinado momento, os ourives que faziam estátuas de uma divindade chamada Diana começam a perder lucro. Paulo pregou e as pessoas agora não compravam mais a miniatura da divindade de Diana para ser abençoada.
deixaram de lado. Os ourives, quem ganhava dinheiro com esse mercado, ficaram doidos da vida. E incitaram muitos efésios a começarem a habitar. Fora com esse homem! Grande é a Diana dos Efésios. Você vai ver no versículo 28 de Atos 19. Havia cultos a divindades pagãs. Por exemplo, lá em Éfeso, tinha uma divindade romana. Lá em Roma era chamada de Baco, o deus do vinho. Mas lá em Éfeso era o culto a Dionísio. E o que era comum nesse culto a Dionísio? Que era o Baco dos romanos. Era comum na cultura greco-romana, por exemplo, nesses cultos pagãos, grandes festas, banquetes, e eram regados por orgias, muito sexo, orgias, e muita bebida. E a embriaguez, olha aí, era sinal de que os adoradores estavam possuídos, cheios dos espíritos das suas divindades. Então, nesses cultos pagãos, olha só, quanto mais fora de controle você estava, mais espiritual você era. Entenderam isso? Você estava inspirado. O espírito da divindade, de Baco, de Dionísio, da Diana dos Efésios, estava habitando ali. E agora, será que agora, imagina a mente de Paulo, tratando de uma igreja, onde os seus membros eram fortemente influenciados por essa cultura anterior. E agora? Será que como cristãos, nós também ficaremos embriagados com o Espírito e faremos loucuras? Paulo precisa orientar, irmãos, esses novos cristãos à fé. E o que é interessante? Lá em Atos 2:13, no contexto do Pentecostes, o que aconteceu no Pentecostes? O Espírito desceu sobre aquela assembleia de cerca de 120 pessoas. Como línguas de fogo, soprou um vento, eles começaram a proclamar as grandezas de Deus no idioma de muitas outras pessoas ali reunidas. Mais de 20 idiomas. Eu creio que esse é o dom de língua, tá? Não é aula de dom de língua. Mas eu creio que dom de língua é falar uma língua estrangeira. E tem que haver intérprete, segundo 1 Coríntios 14. Porque foi isso que aconteceu no Pentecostes. Muitos ouviam aquelas 120 pessoas falarem um idioma estrangeiro, mas ela conhecia o idioma. E ela falava, nossa, eu estou vendo aquele homem que não é chinês falar chinês. Eu estou entendendo. Mas diz o versículo 13 de Atos 2, que alguns, zombando, diziam, estão embriagados. Não era nem a 3ª hora do dia, Pedro vai falar no sermão dele depois. Não era nem 9 da manhã ainda. Mas muitos diziam, estão embriagados. Então será? Olha, mas então peraí, é isso, pastor. O Espírito desceu lá, o povo ficou embriagado. Então é isso mesmo, o Espírito Santo nos leva a nos comportar como embriagados, é isso? Não, presta atenção no texto. Primeiro, eram poucos, diz o texto. Alguns, zombando, diziam, estão embriagados. A maioria não entendeu assim. Os que compreenderam a língua. Mas alguns e outra, zombando. Eles não estavam entendendo o cumprimento das profecias, no caso lá de Joel, sobre o derramamento do Espírito sobre a igreja. Estavam o quê? Zombando, tirando sarro, escarnecendo. Estão tudo bêbado às 9 da manhã. Ao que parece, irmãos, os que entenderam o que se passava lá, não taxaram as pessoas como embriagadas. Por quê? Porque elas estavam ouvindo aquelas pessoas falarem as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Tem um servo de Deus, um pastor e médico inglês, o Martin Lloyd Jones, quando ele comenta esse contraste aqui no versículo 18, que Paulo faz entre estar cheio de vinho e estar cheio do Espírito, olha que legal o que ele diz. Ele é médico. Ele diz assim, preste atenção. O vinho, o álcool, farmacologicamente falando, não é um estimulante, é um depressivo. Eu não sabia disso. Farmacologicamente falando, ele não é um estimulante, ele é um depressivo. Não é um estimulante. Ele deprime, primeira e principalmente, os centros mais altos de todos do cérebro, o sistema nervoso central. Controlam tudo quanto dá ao homem. Então, o que esse sistema que o álcool deprime dá? O que ele faz? O que ele dá ao homem? Ele dá autocontrole,
sabedoria, entendimento, discriminação, julgamento, equilíbrio e poder para aquilatar tudo. Em outras palavras, tudo quanto leva o homem a comportar-se da melhor e mais nobre maneira possível. O álcool deprime isso. O que o Espírito Santo faz, porém, é exatamente o oposto. Se fosse possível colocar o Espírito Santo num manual de farmacologia, eu o classificaria entre os estimulantes, porque é a esta categoria que ele pertence. Realmente, ele estimula mesmo, estimula todas as faculdades, a mente e o intelecto, o coração e a vontade, fecha aspas. E veja como faz sentido entender como é irreconciliável o estar cheio do Espírito com um comportamento fora de controle, como um bêbado. Na semana passada, no versículo 17, se você olhar aí, Paulo disse que os cristãos não devem viver como tolos, como insensatos, mas buscar o tempo todo o quê? Conhecer a vontade de Deus. Sinônimo, irmão, de viver vida sábia, como a gente viu no último estudo. Agora pense comigo. Ora, como pode alguém fora do controle emocional, mental e comportamental, dito cheio do Espírito Santo, buscar conhecer e se portar conscientemente segundo essa vontade divina? Como? O resultado da embriaguez e a do estar cheio do Espírito Santo são completamente diferentes, distintos, segundo Paulo. Por quê? Ele diz aí, estar cheio de vinho, estar embriagado, promove dissolução. Está aí no versículo 18. Essa palavra aí, assotia, significa, em outras traduções, promove desgraça, devassidão e libertinagem. Eu fui procurar um conceito de libertinagem. Então, o estar embriagado produz libertinagem. O que é isso? Libertinagem é a licenciosidade sexual, vida desregrada e a devassidão, caracterizada pela entrega excessiva aos prazeres sem moderação. Não é isso que um bêbado faz? Ele não está nem aí para nada. Ou preocupação com as consequências dos atos dele. Eu estou bêbado, eu pego meu carro e saio. Se eu vou matar alguém, pouco importa. Seja nos costumes ou na conduta. E o John Stott nos ajuda de novo aqui. Ele diz assim, as pessoas que estão bêbadas entregam-se a ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Comportam-se como animais, até mesmo de maneira pior que os animais. Os resultados de estar cheio do Espírito são totalmente diferentes. Se um excesso de álcool desumaniza e transforma um ser humano em fera, a plenitude do Espírito Santo, olha que legal, nos torna mais humanos, porque nos torna mais como Cristo. Olha que interessante. Então a plenitude do Espírito Santo, ela tem que nos levar a ser mais parecidos com Cristo, no seu caráter, e daqui a pouco a gente vai fazer uma aplicação. É por isso que agora, no versículo 18, ele muda a fechadura. Ele começa, mas enchei-vos do Espírito. Se eu encher de vinho produz isso? Não. Enchei-vos do Espírito. Olha o mas aí que importante. É uma conjunção adversativa. Ele vai falar algo totalmente diferente do que ele falou antes. Então, em vez de perder o controle corporal, como um bêbado, busquem se deixar controlar, se deixar dominar, caminhar sob a influência, não do álcool, mas do Espírito Santo, para que vocês adquiram o quê? Controle da sua mente, emoções e condutas em seus relacionamentos, primeiro com Deus e depois entre uns e outros. Se Deus permitir, a semana que vem a gente vai ver esses relacionamentos onde o encher do Espírito vai atuar. Relacionamentos na igreja, ele vai falar hoje. Mas em segundo lugar, no lar, entre cônjuges, entre filhos e na sociedade em geral, em especial entre senhores e patrões, na cultura. Então ele fala, enchei-vos do Espírito. 4 coisas aqui a gente precisa pensar. Enchei-vos do Espírito. Esse verbo pleruste, lá no grego, enchei-vos, primeiro, está no modo imperativo, Sérgio. Então Paulo aqui, meu irmão, ele não está fazendo um pedido, ele não está dando um conselho para a igreja, ele está dando uma ordem. O crente verdadeiro, ele não tem opção após a sua conversão, a não ser buscar a cada dia. Veja, não é que ele vai ser perfeito, após a conversão, não.
O enchei-vos do Espírito é buscar a cada dia a plenitude do Espírito Santo na sua vida. O domínio dele, dar ouvidos a ele. Porque a vontade de Deus para o crente é a santificação. Hebreus 12, 14. E lá em Hebreus 12, 14, Paulo diz, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que sem santificação ninguém verá o Senhor no céu? Porque não está cheio do Espírito Santo. E quem não está cheio do Espírito Santo não é convertido. E quem não é convertido não vai para o céu. Olha como uma coisa liga a outra. Em Gálatas 5:25, Paulo diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, Paulo está dando uma ordem em primeiro lugar. Você tem Cristo como seu Senhor e Salvador? Busque se encher a cada dia desse Espírito. Mas não só, esse enchei-vos do Espírito está na forma plural. Enchei-vos do Espírito. Quer dizer, essa ordem é destinada a toda a igreja, e não apenas a alguns ungidos especiais na igreja. Todos devem buscar a plenitude do Espírito Santo dentro da igreja, a liderança e a membresia. Todos são responsáveis por essa busca. Não há ninguém mais espiritual dentro da igreja por possuir uma dose maior do Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo a todos em sua regeneração, no batismo com o Espírito Santo. E depois, cada um se esforça a cada dia para fortalecer a sua caminhada no Espírito. A ordem é para todos buscarem da plenitude do Espírito. Terceiro lugar, esse enchei-vos do Espírito não é amanhã, não é o que passou, não, está no tempo presente. Sugere uma busca contínua do Espírito Santo. E aqui a gente precisa pensar nisso, irmãos. Paulo não está falando do batismo com o Espírito Santo. Isso é importante. Batismo com o Espírito acontece uma vez, quando nascemos de novo, lá do alto. Quando somos justificados diante de Deus, quando Ele nos une a Cristo, quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos batizados pelo Espírito Santo, somos regenerados espiritualmente, ganhamos uma nova vida diante de Deus, e Ele nos dá essa vida uma vez só. Não é disso que Paulo está falando aqui. Ele não está falando do batismo com o Espírito Santo. Ele está falando agora da obra que o Espírito Santo efetua na vida do crente, a santificação. Olha o que ele já havia falado desse batismo com o Espírito Santo. Olha o que ele disse no capítulo 1, versículo 13. Volta comigo aí. Versículo 13 do capítulo 1. Quem achou pode ler para mim. Leia em voz alta. 1:13. O Espírito Santo sela o coração daquele que ouve a pregação e crê. Ele é batizado, ele é selado, ele é propriedade de Deus. Agora olha o capítulo 4, versículo 30. Ô Júlio, lê para mim de novo. Capítulo 4, versículo 30. Paulo já tinha falado qual é a obra do Espírito no batismo, quando ele vem sobre a vida de um pecador. Ele sela a salvação. Isso é o batismo, aconteceu uma vez, ele não se repete. Agora, após o nascimento espiritual, o Espírito vai nos conduzir a buscar cada dia mais o quê? Nos fortalecer na fé, nos levando ao arrependimento de pecados. Você vai começar a enxergar o que você faz de errado e vai ter força para lutar contra isso. A busca do conhecimento de Deus em porção cada dia maior. Ter prazer na meditação e no estudo da palavra dele. Participar de um culto público solene nos domingos. Participar dos sacramentos, batismo e santa ceia. Enfim, tudo isso, meu irmão, no processo de santificação. Isso é uma busca incessante, a vida toda do crente, pelo se encher do Espírito. Todo crente verdadeiro almeja isso. Vocês estão aqui hoje por isso. Vocês estão buscando se encher do Espírito. Então, olha só, batismo com o Espírito Santo é diferente da busca diária em ser cheio do Espírito para Paulo. Entenderam isso?
Parece para mim muito claro. São coisas diferentes que muita gente confunde dentro de igreja. E por fim, enchei-vos do Espírito, está na voz passiva. Então a gente pode ler assim, deixai o Espírito Santo vos encher. A gente pode ler assim, deixai o Espírito Santo vos encher. A Nova Almeida atualizada e a Nova Versão Internacional, eles traduziram assim, em vez de enchei-vos do Espírito, deixem-se encher pelo Espírito. Meus amados, o crescimento em santidade, o se encher do Espírito, não é mágico, não é automático. Demanda se revestir de um novo homem e deixar para trás os trapos sujos da injustiça, do pecado, de uma vida na ignorância de Deus e da sua vontade. A gente já viu isso aqui, lá no capítulo 4, a partir do versículo 20 ao 24. Paulo exortando a igreja a se encher do Espírito. Em que sentido? Se revistam do novo homem, do conhecimento de Deus, deixem essa vida de ignorância para trás. E como se deixarem ser do Espírito na prática? Isso é interessante. Como? Há um texto paralelo desse texto que lemos, quando Paulo escreve aos Colossenses. Lá em Colossenses capítulo 3, de 16 a 17, Paulo diz assim, quando ele está pensando que a igreja deve crescer na vida de santidade, se encher do Espírito a cada dia. Ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. E o estudioso diz o seguinte, Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte, enchei-vos do Espírito. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. Sabe o que isso significa? Lava o rosto, irmão. Lava o rosto que ajuda. Ele está dizendo o seguinte, nunca devemos separar, preste atenção, o Espírito da palavra, gente. Nunca devemos separar o Espírito da palavra. Obedecer à palavra e entregar-se ao Espírito são virtualmente dois procedimentos idênticos. Eu pensei em João 17:17. Olha lá na oração sacerdotal, se não é isso que Jesus diz. João 17:17, ele diz assim, santifica-os na verdade. Ele está pedindo ao Pai, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o que é que pode encher alguém do Espírito? A verdade. O que é a verdade? A palavra. Não foi isso que Paulo falou em Colossenses 3? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha, irmãos, que interessante isso. Deixa a palavra de Deus guiar a tua vida. É a mesma coisa de dizer, deixe o Espírito Santo te influenciar todos os dias pela palavra revelada de Deus. E você será mais parecido com Cristo. E produzirá o quê? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, de 22 a 23. Isso sugere, meus irmãos, alguém dentro da igreja demonstrando absoluto descontrole corporal? Ou aponta para alguém dentro da igreja sensato, lúcido, consciente na busca pelo conhecimento de Deus em sua palavra e buscando vivê-la cada dia na luta contra seus pecados e na produção do fruto do Espírito? Está vendo? Esse se encher do Espírito é alguém descontrolado ou é alguém consciente? Parece que para Paulo, olha só, um indivíduo cheio do Espírito Santo não está fora de controle emocional, mas está plenamente consciente de suas funcionalidades mentais, emocionais e comportamentais. Vocês concordam com isso? Fala, Laís. Como discordar da Bíblia? Mas qual é o maior problema? Eu já falei isso aqui. O maior problema é a falta de entendimento, é a falta da instrução na Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes há muitas coisas que muitas vezes nós falamos e eles nem sabem. Mas se eles fossem estudar um pouco mais sobre a comparação das coisas, muitas coisas em muitas igrejas era mudado não por causa de alguém do professor, mas porque era falta. Sim, exatamente. Falta o conhecimento. A falta do entendimento. E está sobrando para vocês, né? A pessoa
pessoal, quanto mais ele está sendo pirueta, mais ele está sendo Olha só, Laís, pensa comigo aqui, ó. Você consegue imaginar Jesus Cristo que viveu na plenitude do Espírito, certo? Você consegue imaginar ele se comportando como alguém fora de controle nos seus dias? Falando uma língua estranha que ninguém entende, perdendo o controle emocional, descambando em choro, arrepios, gritos, palmas e outras coisas estranhas, ou andando de gatinho pela igreja. Vai para a internet que você vai ver isso. Subindo em cadeiras, correndo ao redor do púlpito ou entre os bancos, enfim. Será que isso é evidência de que alguém está cheio do Espírito? Ou é mais empolgação, emocionalismo e falta de autocontrole do próprio corpo? Como se dá com um bêbado sob a influência do álcool? Não parece claro? Não parece claro isso, irmãos? Então, nós vamos parar por aqui hoje, tá bom? O estudo tem outras coisas ainda para dizer, os resultados desse se encher do Espírito. Hoje é uma terça-feira, os irmãos estão cansados, pode ser que tenham trabalhado muito, talvez eu mesmo passei a noite em claro, passei com a Esther, graças a Deus, mas passei lá cuidando da Esther. Mas vamos parar por aqui, eu acho que a gente já caminhou bem, vendo essa primeira parte. Olha só, apenas o versículo 18, mas quanta coisa a gente viu até esse momento. E no próximo estudo, na parte 2, o que a gente vai ver? Os resultados, as evidências de alguém que está cheio do Espírito, segundo Paulo, irmãos, não segundo determinado líder religioso, não segundo uma doutrina humana pregada em igreja, segundo Paulo. Para Paulo, qual era a evidência de alguém que estava cheio do Espírito Santo? Nós vamos ver aqui, nos versículos 19 a 21. Então, você que veio aqui nessa noite, aguarde aí as cenas do próximo capítulo, na semana que vem, a parte 2 desse estudo, Enchei-vos do Espírito, tá bom? As evidências de alguém cheio do Espírito. E você, que vai aí no canal da igreja assistir essa aula aqui, espera aí que tem a parte 2 para você na próxima semana, tá bom? Vamos orar para encerrar essa reunião? Vou pedir para o Sérgio, você pode orar, irmão? Faz uma oração aqui para a gente, para encerrar essa reunião, pedindo para que Deus nos abençoe com essa palavra e nos leve para o nosso lar, guardado por Ele. Deixa eu ligar. Senhor meu Deus, estamos mais uma vez agradecendo a Ti por tudo isso que nós temos dado, Senhor, por essa semana abençoada, mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Agradecemos, Senhor, também por a oportunidade de estar vendo todo mundo, pelo pastor que nos orientando, dando essas aulas para nós, Pai. Esse estudo que é muito importante. E também, Senhor, peço a Ti que possa abençoar, Senhor, nos dando também refrescando no nosso dia a dia, trazendo chuva para nós, Pai. Oh Deus, amém, Senhor. Ah, Pai, visita o Teu povo com chuva em nome de Jesus. Abençoa-nos. Abençoa. Amém. Oh Deus, que a providência do Senhor venha em nome de Jesus. E por enquanto até instante. Amém. Em nome do Senhor, amém.